História infantil. O Castelo Encantado. Era uma vez um menino chamado Luke, que adorava se perder nas páginas dos livros. Sua imaginação sempre o levava para reinos distantes, batalhas épicas e criaturas fantásticas. Em um dia comum, enquanto explorava os arredores de sua pequena vila, Luke encontrou um castelo antigo, escondido no coração de uma floresta, cercado por árvores altas e coberto por eras. Curioso e incapaz de resistir ao mistério, ele entrou. O interior do castelo era silencioso e coberto de poeira, como se não fosse habitado há séculos. Enquanto caminhava pelos corredores, Luke encontrou uma imensa biblioteca, cheia de livros antigos, estantes tão altas que pareciam tocar o céu, e uma luz suave que preenchia o ambiente. Cada livro parecia ter uma história única e Luke, fascinado, começou a explorar. Seus olhos pousaram em um livro muito diferente dos outros. Era grande, com uma capa dourada e símbolos que brilhavam como se estivessem vivos. Sentindo uma estranha atração, Luke o pegou e, ao abri-lo, uma luz intensa explodiu da página. Ele tentou soltá-lo, mas algo mágico aconteceu. A biblioteca começou a girar ao seu redor. As prateleiras desapareceram e Luke sentiu que estava sendo puxado para dentro do livro. Quando a luz se dissipou, Luke estava em um lugar completamente diferente. Ao seu redor, havia um vasto campo, com montanhas cobertas de neve ao longe e um céu cinzento que parecia anunciar uma tempestade. O ar era denso, e a paisagem desolada parecia distante de tudo o que ele conhecia. Caminhando sem rumo, ele ouviu um rugido que fez o chão tremer. Assustado, Luke se escondeu atrás de uma rocha gigante e espiou por cima. Seu coração quase parou ao ver no horizonte uma criatura que ele só conhecia dos livros: um dragão. Ele voava lentamente pelo céu, suas asas poderosas batendo no vento, enquanto suas escamas brilhavam com reflexos de rubi e ouro. Mas, ao contrário do que ele esperava, o dragão não parecia ameaçador. O dragão pousou suavemente a alguns metros de Luke e, antes que ele pudesse fugir, o dragão falou com uma voz grave, mas gentil. "Quem é você, jovem humano? Raramente vejo mortais vagando por estas terras. Qual é o seu propósito aqui?" Luke, tremendo de nervoso, contou sua história. Explicou sobre o castelo, a biblioteca e o misterioso livro que o transportara para aquele mundo. O dragão, que se chamava Erindor, escutou pacientemente. Quando Luke terminou, Erindor olhou profundamente em seus olhos e disse: "Você não chegou aqui por acidente. Este mundo está à beira de uma grande escuridão e apenas alguém de fora pode salvá-lo." Erindor explicou que aquele reino era controlado por um feiticeiro sombrio chamado Malacar, que havia aprisionado os dragões e espalhado o medo pelo mundo. O reino estava em decadência e Malacar mantinha seu poder com a ajuda de um antigo artefato, um cetro que lhe concedia o controle sobre a magia do mundo. Para que Luke pudesse voltar para casa, ele precisaria derrotar Malacar e destruir o cetro. O dragão prometeu guiá-lo até a fortaleza do feiticeiro, mas avisou que a jornada seria perigosa. Juntos, eles partiram para as montanhas onde Malacar se escondia. Finalmente, após dias de viagem, eles chegaram à fortaleza de Malacar. Era uma construção imponente, esculpida nas rochas de uma montanha, com torres que pareciam perfurar o céu. Ao se aproximarem, a sensação de perigo ficou mais forte. Luke sabia que aquela seria a batalha decisiva. Ao entrarem na fortaleza, foram recebidos por uma horda de criaturas das trevas, lacaios do feiticeiro. Erindor lutou bravamente, soltando chamas poderosas e afastando as criaturas, enquanto Luke corria em direção à sala principal. Lá, ele encontrou Malacar, sentado em um trono de ossos, com o cetro brilhando em suas mãos. Malacar lançou feitiços contra Luke, que mal conseguia se proteger. Mas ele lembrou-se das palavras de Erindor. O poder do feiticeiro estava no cetro. Ele precisava destruí-lo. Com um último esforço, Luke rolou para o lado
e, em um movimento rápido, lançou uma adaga mágica que ele havia encontrado durante a jornada, diretamente no cetro. O cetro explodiu em luz, e Malacar soltou um grito de agonia enquanto sua magia se dissipava. Sem o poder do cetro, o feiticeiro caiu ao chão, derrotado. A fortaleza começou a ruir, mas antes que fosse tarde demais, Erindor voou até Luke e o levou para fora. Com a derrota de Malacar, o reino começou a se restaurar. Os dragões foram libertados e o equilíbrio voltou. Erindor, com gratidão, levou Luke de volta ao castelo mágico de onde tudo havia começado. Você sempre será lembrado como o herói que salvou nosso mundo, disse Erindor, antes de se despedir. E sempre que precisar de uma aventura, saiba que as portas entre os mundos ainda estão abertas para você. Luke voltou para casa, mas agora, com um coração cheio de coragem e uma amizade eterna com um grande dragão. Ele sabia que novas aventuras sempre o aguardariam, não importa onde estivesse. E assim, o menino que amava ler sobre grandes histórias se tornou parte de uma delas. História infantil: O Menino e o Barco Encantado. Era uma vez um menino chamado Miguel. Ele era curioso e sonhador, e seu maior desejo era conhecer o mundo. Mas Miguel vivia em uma cidade pequena e nunca havia viajado. Todas as noites, antes de dormir, ele olhava pela janela do quarto e dizia: "Nossa, como seria incrível ver lugares mágicos e diferentes." Uma noite, enquanto Miguel dormia, algo extraordinário aconteceu. Ele sonhou que estava voando em um barco mágico. O barco era lindo, feito de madeira azul brilhante, com velas prateadas que brilhavam como as estrelas. De repente, o barco começou a acelerar, levando Miguel para lugares que ele nunca imaginou. Primeiro, ele chegou a um vale cheio de criaturas incríveis. Unicórnios coloridos com crinas douradas galopavam entre as flores, e zebras com listras de arco-íris brincavam entre lindas árvores numa floresta enorme. "Olá", disse uma zebra colorida. "Bem-vindo à nossa terra. Aqui, todos os animais são mágicos. Quer brincar conosco?" Miguel riu e saiu correndo e brincando com os unicórnios e com as zebras. Tudo era tão colorido que parecia um arco-íris vivo. Depois de se despedir dos animais mágicos, o barco mágico levou Miguel para outro lugar incrível. Um mundo feito de doces. Havia casas feitas de biscoito, árvores com folhas de algodão doce e rios de chocolate quente. No chão, balas coloridas brilhavam como pedras preciosas. "Pode comer o que quiser", disse um pássaro. Miguel mordeu uma maçã do amor que estava pendurada em uma árvore e se deliciou com um pedaço de bolo de chocolate que parecia nunca acabar. Ele até fez amizade com um biscoito de gengibre que o guiou por um castelo feito inteiramente de pirulitos gigantes. Depois de deixar a terra dos doces, o barco subiu ainda mais alto, atravessando nuvens douradas até chegar a um lugar surpreendente: a Cidade das Estrelas. Lá, tudo brilhava como se estivesse coberto de pó de ouro. As ruas eram feitas de cristais luminosos, as casas flutuavam no ar, e os moradores eram estrelas vivas. "Bem-vindo, Miguel", disse uma estrela dourada que brilhava como o sol. "Aqui, cada um de nós realiza um desejo. Qual é o seu?" Miguel pensou por um momento e respondeu: "Meu desejo é poder continuar explorando lugares incríveis como este, mesmo quando crescer." A estrela sorriu e entregou a Miguel uma pequena pedra dourada. "Guarde isto. Enquanto você acreditar na magia dos sonhos, seu desejo se tornará realidade." De repente, o barco desceu novamente e pousou em um lugar que parecia um parque de diversões infinito. "Bem-vindo", disse um urso de pelúcia gigante. "Aqui é o reino dos brinquedos encantados." Carrinhos de montanha-russa corriam sozinhos, pipas voavam pelo céu e bonecas dançavam em um palco iluminado. Miguel entrou em um carrossel que girava e, para sua surpresa,
o levou ao topo de uma roda gigante de nuvens. Ele também brincou com soldados de chumbo, robôs falantes e um trem mágico que dava voltas sem nunca parar. Depois de muitas aventuras, Miguel sentiu o barco mágico subir devagar e levá-lo de volta para o céu estrelado. Lá de cima, ele olhou para todos os lugares que visitou. Cada um brilhava de uma forma especial, como se agradecesse sua visita. De volta ao seu quarto, Miguel acordou com um sorriso no rosto. Foi tudo um sonho? Ele se perguntou, olhando pela janela. No chão, ao lado de sua cama, havia a pequena pedra dourada da Cidade das Estrelas. Ela brilhou por um instante, como para lembrar Miguel de que, enquanto ele acreditasse, a magia sempre estaria ao seu lado. E desde então, Miguel nunca deixou de imaginar os lugares incríveis que um barco mágico poderia levá-lo. História infantil: A Flauta Encantada. Em um reino cercado por montanhas e rios brilhantes, vivia a princesa Isabela. Ela era conhecida por sua bondade e por um talento especial. Sabia tocar flauta como ninguém. Quando Isabela tocava, o som parecia ter vida própria, encantando as pessoas e os animais ao seu redor. Pássaros pousavam para ouvi-la, flores desabrochavam ao som das melodias, e até o vento parecia dançar ao ritmo de sua música. Isabela adorava passear pelos campos e florestas do reino, levando sua flauta consigo. Em um desses passeios, ela ouviu um som fraco, como se alguém pedisse ajuda. Seguindo o som, encontrou um pássaro preso em um arbusto espinhoso. Ela afastou os espinhos e soltou o pássaro, que voou para um galho próximo. Para sua surpresa, ele começou a falar. Princesa Isabela, você me salvou, e sua bondade merece uma recompensa especial. O pássaro abriu suas asas e revelou uma flauta dourada. Esta flauta tem um poder raro. Quando tocada com o coração puro e cheio de boas intenções, pode transformar tristeza em alegria, desespero em esperança e até resolver problemas que parecem impossíveis. Isabela aceitou o presente com gratidão, prometendo usá-lo com sabedoria. Quando voltou ao castelo, Isabela encontrou o reino em alvoroço. A fonte principal, que abastecia as plantações e os rios do reino, havia secado repentinamente. Sem água, os campos estavam murchando e o povo estava preocupado com o futuro. O rei chamou seus melhores engenheiros e sábios para resolver o problema, mas ninguém sabia o que fazer. Foi então que Isabela se lembrou da flauta mágica. Isabela se sentou à beira da fonte e começou a tocar uma melodia suave e cheia de esperança. A música parecia ecoar pela terra e algo incrível aconteceu. As pedras ao redor da fonte começaram a brilhar e um pequeno jato de água cristalina brotou do solo. Em poucos minutos, a fonte estava cheia novamente e a água corria pelos rios do reino. O povo celebrou com alegria e Isabela se tornou ainda mais amada por sua coragem e determinação. A flauta dourada continuou sendo um instrumento poderoso nas mãos de Isabela. Sempre que ela ouvia falar de alguém triste ou enfrentando dificuldades, pegava sua flauta e tocava com todo o coração, e os problemas se resolviam. Por muitos meses, Isabela usou a flauta para ajudar o reino. Mas um dia, algo estranho aconteceu. Ao tentar tocar para consolar uma criança, a flauta não emitiu som algum. Surpresa, tentou várias vezes, mas nada aconteceu. Preocupada, Isabela voltou à floresta para procurar o pássaro mágico. Após horas de caminhada, encontrou-o em uma clareira. Minha flauta parou de funcionar. O que aconteceu? Perguntou, aflita. O pássaro sorriu, com um brilho sábio nos olhos. Princesa, a flauta cumpriu seu propósito. Ela era apenas um instrumento para mostrar a força que já existe dentro de você. Agora, não precisa de magia para espalhar alegria. Sua bondade e coragem são suficientes. Isabela pensou nas palavras do pássaro e percebeu que ele tinha razão. Desde então, Isabela continuou a tocar sua flauta comum, sem magia, mas com o mesmo amor e dedicação.
o povo ainda sentia a mesma alegria ao ouvi-la, porque sua música vinha do coração. E, embora a flauta dourada estivesse guardada em um lugar especial como lembrança, Isabela sabia que o verdadeiro poder estava em sua bondade e em sua capacidade de fazer a diferença, mesmo sem magia. E assim, a princesa e todos do reino viveram felizes para sempre. História infantil. O Castelo de Ouro. Era uma vez, em um reino distante, uma princesa chamada Isadora, que vivia em um esplêndido castelo feito inteiramente de ouro. As torres brilhavam ao sol como se fossem feitas de luz, e as paredes reluziam em um tom dourado, que podia ser visto de longe. O castelo estava cercado por um jardim encantado, repleto de flores coloridas e fontes que jorravam água cristalina. Isadora era conhecida por sua beleza e bondade. Ela passava seus dias cuidando do jardim e conversando com os animais. O povo a amava, porém, ela não tinha muitos amigos verdadeiros, se sentia solitária, apesar de ter muitas riquezas. Um dia, enquanto passeava pelo bosque próximo, Isadora encontrou um velho sábio. Ele estava sentado à sombra de uma árvore, rodeado por pássaros e coelhos. Curiosa, a princesa se aproximou e perguntou: "O que você faz aqui, senhor?" "Estou esperando por alguém que precise de ajuda", respondeu o sábio, com um sorriso enigmático. Intrigada, Isadora se sentou ao seu lado e logo começou a contar sobre a solidão que sentia em seu castelo dourado, cercada por riquezas, mas sem verdadeiras aventuras. O sábio a ouviu atentamente e, ao final, disse: "Para encontrar a verdadeira felicidade, você precisa sair do seu castelo e explorar o mundo. Existem muitos tesouros além do ouro." Isadora ponderou sobre as palavras do sábio. Naquela noite, decidiu que no dia seguinte partiria em uma jornada. Na manhã seguinte, ela vestiu um vestido simples e deixou o castelo sem contar a ninguém. O sol brilhava e a brisa suave acariciava seu rosto enquanto ela caminhava pela floresta. Durante sua viagem, Isadora conheceu muitos lugares fascinantes e pessoas incríveis. Ela ajudou uma aldeia a recuperar sua colheita, salvou um pássaro preso em uma rede e até ajudou um pequeno dragão que estava triste por estar sozinho. A cada dia, sua bondade e coragem eram testadas, e Isadora descobriu que a verdadeira riqueza estava nas amizades que formava e nas experiências que vivia. Depois de muitas aventuras, Isadora sentiu que era hora de voltar para casa. Ao retornar ao castelo, ela encontrou o povo reunido na entrada, preocupados com seu desaparecimento. Ao vê-la, todos se alegraram e aplaudiram. A princesa contou a todos sobre suas aventuras e o que havia aprendido. Ela decidiu transformar seu castelo de ouro em um lugar onde todos pudessem se sentir bem-vindos. Com o apoio dos aldeões, o castelo tornou-se um centro comunitário, onde todos podiam se reunir, compartilhar histórias e aprender uns com os outros. Isadora percebeu que o verdadeiro tesouro não estava nas riquezas do castelo, mas nas amizades e na felicidade que ela trouxe para seu povo. E assim, a princesa que antes vivia sozinha em um castelo dourado, agora vivia cercada de amor e alegria, sabendo que a verdadeira magia estava nas conexões que formou ao longo de sua jornada. E assim, a história de Isadora se espalhou pelo reino, inspirando outros a buscar suas próprias aventuras e a valorizar as riquezas do coração. E viveram felizes para sempre. E esse é o final da historinha. Se inscreva no canal para ouvir mais e deixe o seu like se gostou do vídeo.